A gente perde. Pronto. Pronto. Está gravado. Está gravando. Então, essa expressão que do candelabro, Ricardo, eu estava percebendo hoje, desde a sua última fala, eu percebi, você até falou talvez entre até no serviço dos coatitas e outras coisas lá na frente. Eu não sei se foi no candelabro ou foi em outro assunto que nós entramos, eu não estou lembrado agora. Sim. Mas, assim, o candelabro, irmãos, como nós já vimos, nós temos essa peça que ela, antes nós lemos o texto, relembrando para os irmãos, nós falamos aqui que ela tinha mais ou menos, para alguns irmãos, eu fiz a anotaçãozinha aqui, ela tinha mais ou menos 35 quilos de ouro. Mais ou menos isso. Esse irmão, claro que isso é aproximadamente, fez um cálculo na época que ele escreveu o livro de 4,82 milhões. Se fosse atualizar a peça do candelabro. 4,82 milhões seria o candelabro. Era uma peça muito original, muito única. E aí nós... Diga, Ricardo, pode falar. Só uma coisinha. O cálculo do irmão foi quando? Deixa eu ver o ano, Ricardo, do livro. O ano do livro é... Licença, viu? 2016. Bem, não sei se é por causa da desatualização. Ele calculou a 137,67 a grama do ouro. Bem, a grama do ouro hoje está um pouco mais, né? O total, fiz um cálculo, desde aquele dia que a gente começou, eu tinha feito o cálculo. Dá, na verdade, 10.645.000. Então, dobrou praticamente. Dobrou pode até atualizar aí, porque se for calcular com o ouro de agora, né, essa única peça, ela custou 10.645.000. É muito dinheiro, irmão. E fala, pela quantidade, né, são um total de, na verdade, 3 quilos, né, cada talento, um talento dá 3 quilos, né? Então, você vai ver, a peça realmente é uma peça gigante, né? Muito grande. Gigante. 35 quilos não é brincadeira, não. É muito ouro. Então, irmãos, é importante essa parte histórica para nós e também esses dados, para nós irmos entendendo, mas eu quero colocar aqui para os irmãos a imagem e vou lendo com calma. Eu não vou ter pressa na leitura, porque até se por acaso, na leitura mesmo, eu quero que você entenda primeiro a leitura. Porque se você não entender, eu sempre já tive essa comunhão com o Ricardo várias vezes, e nós temos um pensamento muito parecido nesse assunto, seja em sala de aula, ou seja aqui, entenda uma coisa. Se você não compreender a figura, você não vai compreender a revelação. Se os irmãos não compreenderem de que, por exemplo, não adianta eu comparar, claro, eu fazer uma... Não adianta eu fazer a comparação de que Jesus ele refrigera a minha vida como um ar-condicionado me refrigera no calor. Mas você não tem a menor ideia do que é um ar-condicionado. Você nem sabe como é que isso funciona. Então, assim, para você eu não disse nada. Não disse nada. Irmão, é legal isso aí. É a minha concepção que eu tenho sobre essas questões tipológicas, entendeu, irmão? Você precisa visualizar o que vai ser dito para poder você compreender as colocações, entendeu? Então, eu vou colocar aqui a imagem, eu não sei se todos os irmãos têm essa figura. E aí eu vou ler o texto. A imagem apareceu aí com clareza, Márcio? Márcio ou algum outro irmão? Não, tô vendo não. Não apareceu? Apareceu não. Aqui. Márcio, tu tem que clicar na minha foto. Para mim também está aparecendo. Márcio, tu tem que clicar na minha foto, viu, Márcio? Onde eu estou apresentando. Tá na sua foto. Né? Tá na foto que tá... Pronto. Tá transmitindo. Agora tá pronto, meu irmão. Vamos lá. Irmãos, Êxodo 25, verso 31.
também farás um candelabro de ouro puro. Aqui, os irmãos observam a cor. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, tá aqui o pé, irmãos, ó. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, ó, os botões aqui. O primeiro versículo é geral, tá bom? E as suas flores também estão aqui. Serão do mesmo, ou seja, é uma peça só. A primeira coisa, irmãos, é que como nós falamos que isso é um trabalho de um artista, pensem que cada uma dessas coisas aqui, ó, os irmãos aí que trabalham cortando tecido, eu sei, irmão, uma coisa é ouro, outra é tecido. É para chamar atenção, o trabalho que dá, esses detalhes aqui, irmãos, não são peças colocadas depois. Claro, Ricardo falou, e alguns historiadores falam, né, Ricardo, que talvez naquele período poderia ser que derramasse o ouro derretido em uma forma no chão. Mas assim, não é certo, irmão, não é certo. Não se sabe como era esse moldar. O que dá para ver aqui é que é muito trabalhoso. Não é algo fácil de se fazer. Versículo 32. E dos seus lados sairão 6 hastes. De qual lado? Aqui você tem uma central, não é isso? Aí você tem, ó, 6 hastes. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes de um lado, aqui, irmãos, ó. 1, 2, 3. E 3 hastes do outro lado. 1, 2, 3. Visualiza a figura para você entender o versículo. Em uma haste, o que são hastes? Está aqui 1, está aqui 2, está aqui 3. 3 de cada lado. Numa haste, versículo 33, haverá 3 copos. Cadê isso, irmão Anderson? Está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é uma haste. Em cada haste, perceba que há 3 copos. Aqui, ó. Cada uma tem 3. Pode contar aqui. Você vai perceber que em cada haste tem 3 copos. Na mesma haste. Um botão e uma flor. Não somente a haste, mas aqui tem um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Cada haste dessa possui 3 botões, 3 flores, digamos assim. Mas no candelabro mesmo, haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com as suas flores. Essa parte superior, Ricardo, foi aonde eu consegui identificar esse versículo. Essa haste aqui é onde estão os 4 botões, correto? 1, 2, 3, 4. No versículo foi onde eu consegui identificar. Essa haste central aqui, ó, é onde estão os 4 botões. Veja que tem aqui a abertura dos botões, dos 4 botões. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com as suas flores. Aqui 1, 2, 3, 4. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. Então, cada botãozinho aqui, debaixo de 2 hastes que saem dele. Pronto, irmãos, era isso que eu queria mostrar. Os irmãos visualizarem, verem o que é o candelabro, terem uma visualização, para nós compreendermos quando falar botão, haste, um copo, haste do lado, haste do outro, 3 para cada lado. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria colocar para os irmãos, eu acredito que o primeiro versículo nós já falamos, mas vamos voltar nele ainda. Nós falamos que esse candelabro é de ouro puro. Falamos da questão da natureza, do ouro, falamos da questão de que isso está ligado ao céu. E, Ricardo, fazendo uma leitura hoje novamente, eu não sei se você vai concordar. Sim. Discordar, por favor, fique à vontade. Um irmão chamava atenção que o candelabro, apontando para o Senhor, ele não tem medidas, não é dado medidas nele. Enquanto a mesa você vê medidas, dimensões e extensões, aqui no candelabro, esse irmão gosta de chamar a atenção disso, não é dado medidas a ele, porque estaria, né, apontando para o Senhor.
E não é que o Senhor seja desmedido, mas apontando para a dimensão do Senhor, para a grandiosidade do Senhor, para aquela questão, Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, as ações de Deus, elas não podem ser medidas ou quantificadas na sua largura, na sua dimensão. Então, o irmão gosta de chamar a atenção disso que não tem no candelabro, essa questão das dimensões. Mas fica à vontade, cara. Eu não saberia dizer pelo seguinte motivo, não saberia concordar com ele, a não ser aprofundando um pouco mais, porque no caso da medida aí, é uma medida em peso, um talento. Então, acho que está, na verdade, pesando o aspecto, porque tem coisas que são pesadas e coisas que são medidas por tamanho. Então, no caso da mesa, é por tamanho. No caso do candelabro, é uma medida de peso. Por exemplo, quanto mais peso espiritual alguém tem, mais luz do Senhor ele terá. Então, o Senhor é um homem maduro. O Senhor é uma pessoa madura, um varão maduro. E a medida do Senhor e sua maturidade transmite a luz que ele tem. Então, no caso do candelabro, tem a ver com peso. A mesma coisa acontece com o... Agora, me perdoe, interessante que em relação ao óleo, o Senhor não fala ali, no caso, em relação ao óleo, a quantidade. Aí, talvez, em relação ao óleo que será colocado no candeeiro, ele tenha razão. Porque aí é luz que não se apaga, a luz do Senhor. Enquanto que a nossa precisa estar em contínua renovação, que é um dos assuntos também que vamos olhar em relação ao óleo. Sim, o óleo que sai de nós, ele tem que estar em contínua renovação. Enquanto que do Senhor, ele era contínuo e para sempre. O Senhor é a luz do mundo, né? Como ele se manifestou. Então, no caso aí, eu vejo o peso está dito lá, né? Que é um talento, né? Farás 7 lâmpadas, se acenderão para iluminar defronte dele. As suas espivitadeiras, seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos os seus utensílios. Então, você está lendo qual versículo? Eu li o versículo 37, 38 e 39. Você leu o final. O final, para indicar que há um peso aí. Esse peso é a medida, nesse caso. Não medida de altura, né, mas medida de peso. Ou seja, a medida que está diante da balança que equilibra, né, essa vida. Então, a vida do Senhor é uma vida em peso maduro. Outra coisa é o número. Como é um talento, de fato está apontando para este homem absolutamente em ouro, né? Neste caso, o candelabro de ouro puro, um talento, então aponta para essa natureza divina. A luz só pode vir dele, só pode emanar de Deus, só pode emanar da pessoa divina dele, né? Então, Jesus é este homem cheio da pessoa de Deus, e por isso, né, ele é a luz do mundo. Então, eu penso aqui, no caso do óleo, aí acho que ele teria razão, como a gente vai ver lá a questão do óleo, né? Sim. Ricardo, no último encontro, nós falamos do ouro, falamos sobre a questão que esse ouro é batido, né? Falamos do sofrimento do Senhor, falamos das questões do Senhor, falamos do pé, questão da centralidade, o seu pé, falamos das hastes, e aí nós vamos, no decorrer dos outros versículos, tocar melhor em os seus copos, seus botões, suas flores, e aí vamos falar das espivitadeiras e outras coisas. No 31, do que nós já falamos na reunião passada, tem algo que você acredita que você ainda quer chamar a atenção? Ou entramos para o 32? Não, eu acho que aqui está muito claro que só queria chamar a atenção o seguinte, esse 31 aqui está se referindo à haste central. Isso, tá? A haste central, aquela que tem 4. Aquela central no meio, né? A do meio, isso, a do meio. Está falando do meio, exatamente. E essa do meio, né, ela tem os 4 cálices, os 4 botões. Eu queria chamar a atenção para essa palavra botão. Apesar de algumas traduções trazerem a palavra botão, essa palavra ela também pode ser traduzida como maçaneta ou capitel. E no significado de capitel, é como se ela fosse, de fato, um floreio, mas, ao mesmo tempo, uma base na qual a flor, que é essa parte maior que nos mostrou aí, a flor está assentada nesse capitel. O capitel em arquitetura tem 2 motivos. Isso é a flor aí onde ela está apontando. Ó. E o botão, ou o capitel, está abaixo da flor. A flor está apoiada no capitel. No caso de uma arquitetura, digamos assim, uma arquitetura de construção de uma casa, de um prédio, de uma construção que envolve engenharia,
O capitel ele serve para embelezar, mas também para apoiar uma coluna. Então, o capitel é aquela base bonita na qual a coluna é apoiada. Neste caso, a flor está apoiada justamente neste capitel, que dá a esta flor um sustento, né? Então, o capitel embeleza, mas dá ao mesmo tempo sustento à flor. Você tem 4 capitéis. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Caminho com os capitéis, depois eu volto para botões. Pode falar. Ok. Você tem 4 capitéis, né? 4 botões e 4 cálices. É interessante notar essa questão dos 4 cálices, essa questão dos 4 capitéis, né? E a questão das 4 flores. Os cálices são exatamente a ponta ali onde sai, né, os demais, onde ficam os recipientes, né, dentro ali de cada haste dessa. E as flores, elas ficam bem destacadas. Eu queria chamar a atenção para as flores. As flores estão apontando para o aspecto do Senhor exalar o perfume. Né? E a flor, a flor é isso na Escritura. Quando você cheira uma flor, você sente o perfume. E Paulo fala sobre isso na Escritura, né? Que devemos exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Então, toda vez que nós temos luz, nós estamos exalando justamente o perfume da vida do Senhor. Ela não é algo propriamente nossa, né? Nós não temos como ter luz própria, mas temos a luz que sai de nós da parte do Senhor. Então, essa luz, né, sai, assim como sai também o perfume. Sem luz, e aí vamos falar um pouco de fotossíntese, sem luz, as flores morrem, porque ela não tem como praticar a fotossíntese. Mas quando há luz sobre a flor, então ela tem como, né, agir com sua fotossíntese, né, passar pelo processo de fotossíntese e com isso, né, exalar o seu perfume perfeito. Mas sem luz, né, absolutamente em trevas, a flor morre. Ela passa pelo seu processo de morte e não mais exala o seu perfume. Ela só exala o perfume se ela tiver, de fato, sempre sendo irradiada de luz e, com isso, transmitindo a sua fotossíntese, né? Praticando a sua fotossíntese. Uma outra coisa aí é que todos esses aspectos estão na haste central, e esta haste central é o Senhor, né? Nesse caso, observe que agora é um significado desmembrado. No sentido geral, o candelabro é o Senhor, ele é a luz do mundo. Mas no sentido também coletivo, o candelabro é a igreja. Eu separei alguns versos para ficar mais rápida a nossa leitura hoje, e para termos uma mais clara ideia, né? Um texto muito claro que fala sobre isso é quando diz que me perdoe, deixa eu pegar aqui o texto. Aqui o texto que fala do Senhor, né? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Então ele é esse candeeiro, né, que ilumina o mundo. Do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As duas expressões de luz aqui no grego é a palavra phos, e de fato está falando no sentido de iluminar. Então, como vimos já no outro momento que nós estávamos tendo comunhão, nós também somos essa luz. Então o Senhor falou, né, de que vós sois a luz do mundo. Então, apesar do Senhor ser, ele também disse que nós somos. Então, esse candelabro, ele representa o Senhor como luz do mundo no seu sentido primário. Mas ele também representa nós, no sentido individual, porque nós também somos luz do mundo. E no sentido coletivo, ele também representa a igreja. E no sentido da igreja, você vai ver em Apocalipse, nós vamos entrar lá daqui a pouco, aliás, só para poder, né, já vermos assim, para não haver dúvida, não, eu falar aqui e não ficar na dúvida, o texto de Apocalipse, ele também deixa claro que a igreja também é representada pelo candeeiro, né? Quando João diz assim no capítulo 1, verso 10, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O Senhor tinha citado 7 igrejas, ele viu 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido de altura no peito, com uma cinta de ouro, sua cabeça de cabelos eram brancos como alva lã,
como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, no sentido coletivo, o candeeiro também representa a igreja. Por isso que quando vamos agora olhar o significado de cada item no próprio candeeiro, nós temos que perceber que a haste central aí, neste caso, no sentido individual, interpretando cada item, é o Senhor, enquanto que outros aspectos das suas hastes representa também a igreja, representa também cada indivíduo que manifesta a luz dele, a luz do centro. Ele está no centro, e cada haste dessa que sai em suas laterais apontam para a manifestação dos filhos de Deus. Você percebe que dá um total de 6. É interessante você perceber este número que sai, né? Sai 3 de um lado, 3 do outro, em seu sentido ainda mais individual, né? Uma interpretação mais individual, mostra que também são 3 de cada lado, mostrando esse aspecto da triunidade. Mas no seu sentido completo, são 6 hastes, indicando que o homem tem luz pautada no centro, ou seja, ali, né, no centro, você tem cada haste saindo também dos seus capitéisinhos. E quando elas saem dali, elas estão unidas por este nó entre elas, né? Então, apontando que dá um total de 6 hastes, 3 para cada lado, formando aí um homem agora iluminado pelo Senhor. Esqueça qualquer outro tipo de expressão a respeito de iluminação da mente. Estou me referindo àquele que veio nos iluminar, né? O Senhor é a luz do mundo, então ele veio trazer luz sobre nossas trevas. E ao fazer isso, nós também brilhamos diante do mundo. Então, o homem que andava em trevas anda em luz. Irmãos, esse tipo de ligação, ela é uma realidade. E nós não podemos ter medo dessa manifestação. Seria como termos medo de dizer que Deus é o arquiteto do universo só porque a maçonaria copiou tal expressão. Essa expressão está em Provérbios. Deus é o arquiteto do universo. E nós não podemos deixar de dizer que ele o é só porque a maçonaria faz uso dessa expressão. Assim sendo, Deus, o Senhor Jesus, ele nos iluminou e fomos iluminados por sua luz. Não vamos deixar de usar essa expressão iluminação só porque algumas seitas ligadas ao iluminismo ou ligada como se diz, a racionalismo chama esse aspecto de entrar em algum movimento desse como ser iluminados. Não. Nós fomos iluminados pelo Senhor, pela luz do Senhor. E por isso manifestamos a sua luz. Amém, meu irmão. Ricardo, ainda queria, antes de chegar no 32, sim, colocar uma questão aqui. Irmãos, os irmãos que estão lendo, estão vendo, o Ricardo colocou uma coisa interessante que é bom que nós percebamos. Muitos aspectos nas Escrituras referentes a Cristo, na tipologia, eles trabalham Cristo e também a igreja. Porque é o mistério de Cristo, é o que nós aprendemos. É o mistério de Cristo, de Cristo é a igreja. Então, entenda, Ricardo, quando eu te disse que eu ia voltar para os botões, é porque o caminho que está em meu coração é que quando nós olhamos para esse castiçal, alguns irmãos gostam de lembrar que ele também referendava a amendoeira, entendeu? Os botões e as rosas se abrindo. E os botões... Eu ia falar sobre isso também, mas é porque eu ia falar no outro verso, mas pode tocar logo nisso, mas pode tocar logo aí. Vamos logo, a gente já antecipa. Então, pronto. E os botões e as rosas, né, dessa amendoeira aponta para esse Cristo ressurreto que o Ricardo falou. Esse cheiro que exala. Então, quando você olha para o castiçal e vê essas rosas
se abrindo, se abrochando, isso você tem que lembrar de vida, de ressurreição. E é muito interessante, Ricardo, uma coisa que você colocou, porque perceba, aqui é o Senhor no centro, e a Bíblia diz que nós fomos enxertados nele. Ou seja, você percebe que, assim, quando nós estamos nele, ele em nós, por isso que essa peça é uma peça só. Né? Saindo dele, é nós nele, ele em nós. Então, é o seguinte, a ressurreição em Cristo, você vê aqui os botões se abrindo, que representam essas rosas, essas amendoeiras, em nós também, na mesma medida. Os botões estão se abrindo e essa ressurreição do Senhor. E hoje, pela tarde, eu estava olhando, dizendo, Senhor, a haste central os irmãos gostam de colocar que é o Senhor. E não, talvez, irmãos, é o meu olhar hoje à noite, não seja por acaso que nós temos 4 botões na haste central. Olha, 1, 2, 3, 4. Não seja por acaso que nós temos 4 botões. Desculpe, Anderson, 4 botões, 4 flores e 4 cálices, né? É isso. Aí eu lembrei dos 4 evangelhos. Eu lembrei das 4 figuras do Senhor. Né? Os 4 evangelhos nos traz o Senhor. Essa parte, irmão, não está em nenhum livro, não. Foi hoje pela tarde, lendo 4 botões, 4 rosas, 4, isso apontando para o Senhor. Eu disse, Senhor, são 4 manifestações da tua pessoa. E nós sabemos que os evangelhos apontam para essas 4 facetas do Senhor. Em Mateus ele é rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o homem perfeito, em João ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor eterno. Então, assim, não acredito que seja por acaso essas 4 rosas desabrochando, 4 evangelhos, 4... Então, irmãos, a centralidade do Senhor é essa. Se nós queremos conhecer o Senhor, tem irmãos que lê e assim, irmãos, me desculpe, mas a carga que está no coração sobre essas 4 coisas eu quero falar. Tem irmãos que amam ler Paulo, amam ler as cartas de Pedro. Não há problema, irmãos, em ler as cartas de Pedro. Não há problema em ler Paulo. Lembremos que Pedro e Paulo falam do Senhor. Se nós queremos conhecer o Senhor, nós temos que ler os evangelhos, irmão. Amém. Às vezes, os evangelhos é como se fosse, me desculpem, de menor importância. Não, eu quero ler as cartas, os mistérios que tem na carta. Quer dizer, de uma certa forma, você acaba... Não é que Paulo não é inspirado pelo Senhor, sim. Mas é necessário, digamos assim, para eu ser bem direto. É preciso que nós não pulemos os evangelhos. Não pulemos o Senhor. Compreendemos a figura do Senhor. Quem é o Senhor em João? Quem é o Senhor em Mateus? Quem é o Senhor em... Quem é o Senhor? Porque é deste Senhor que Paulo, Pedro vão escrever e vão ressaltar. Então, para complementar, somar com o que nosso amado Ricardo falou, esse candelabro, ele também aponta para essa amendoeira, que era uma árvore, irmãos, que ela produzia frutos somente na estação apropriada, né? E essa amendoeira também lembra lá da vara de Arão, que floresceu, é vida, é ressurreição. Ou seja, só há luz quem tem essa vida de ressurreição. Não há luz em quem não nasceu de novo, não há luz em quem não tem nova vida, não há luz aonde essa flor não desabrochou. Não tem como ter luz. Então, antes de eu... e aí tem o 32. Dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado, 3 hastes do outro. Ricardo muito bem trouxe aí para nós que essas 6 hastes, o número do homem e o Senhor no centro, é muito interessante, irmãos. O homem nele produz luz. Amém. O homem nele tem ressurreição. O homem nele, né, recebendo dele, nós vamos ver, irmãos, é muita riqueza. Nós vamos ver como essas artes elas são alimentadas do óleo lá na frente. Mas eu não quero ficar pulando as coisas, não. Então, nós temos essas 6 hastes, 3 para um lado, 3 para o outro, que, tirando a característica que Ricardo colocou, a questão do Senhor, a Trindade, ela também, como o próprio Ricardo disse, aponta para essa questão do homem nele. Né?
o homem produzindo luz. Mas que luz é que o homem produz? É dele mesmo? Não, irmãos. Não há luz nele mesmo. A luz está na peça. A luz está no castiçal. A luz circula no candelabro. E, por consequência, se há luz na haste central, também haverá nas demais. Mas, Ricardo, Amém. pode falar, depois eu chego no 33. Olhe, já que você iniciou neste ponto aí, eu concordo plenamente com você, Anderson, e também isso vem de um fruto também de dedicação nessa leitura. Queria chamar a atenção e até falar algo. Anderson conhece muito bem isso que eu pratico, depois eu vou até postar esse artigo para os irmãos lá no grupo, a respeito de leitura, e chamar a atenção para uma questão. Por exemplo, muitos irmãos conhecem bastante o Antigo Testamento, conhecem muito até sobre Moisés e suas ações, mas pouco conhecem sobre Cristo e tudo aquilo que Cristo fez. E isso, eu digo para os irmãos com muita liberdade, que é perigoso. Né? Amém, De repente, por causa dessas coisas que muita gente tem praticado o judaísmo dentro do Evangelho, porque não conhece o seu Senhor, aquilo que é a revelação final dentro de todo o programa de Deus, no que diz respeito à salvação do homem e o seu propósito eterno. Então, por exemplo, sobre leitura mesmo, meus filhos só foram ler outros livros depois que tinham lido os Evangelhos e o livro de Atos, que é a prática pura da igreja, 5 vezes. Só depois que eles leram 5 vezes que eles foram para outros livros da Escritura. E isso aí, eu me lembro que alguém me perguntou, disse, é muito simples, eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer o Senhor. Quanto mais se conhece. Aí eu me lembrei de minha filha, para dar um exemplo simples, quando ela começou a ler, quando chegou em Êxodo, a todo momento ela vinha ao meu quarto e dizia assim, meu pai, esse povo é demais, meu pai. Como é que esse povo faz isso com Moisés, meu pai? Anderson conhece Gabriela, né, sabe muito bem como ela é. E toda hora ela fazia essa pergunta, eu disse assim, minha filha, esse povo aí, somos exatamente nós. E aí ela viu a arca, eu não tinha dito nada a ela, mas ela viu a arca, então ela veio ao quarto e disse assim, meu pai, essa arca é Jesus, né? Ou seja, ela viu o Senhor no Novo Testamento, e ela mesmo lendo o Antigo Testamento, ela pôde perceber Jesus em várias coisas. Nela estava a chave, que é o Senhor, para interpretar tudo aquilo que estava acontecendo no Antigo Testamento, segundo a sua leitura, mesmo sendo uma menina de 13 anos. Então, sou um com Anderson em relação a essa questão dos 4 botões ali, e dos 4 capitéis, e dos 4 cálices, em relação aos 4 evangelhos. Sabemos que, sim, há o evangelho lá de Tadeu, né, muito interessante, nenhum tipo de distorção da realidade, mas os 4 evangelhos canônicos são impressionantes. E esses 4 botões aí, para mim, apontam também para esses 4 evangelhos. É como se fosse um indicativo, né? A luz, né? Eu sou a luz do mundo, a luz a respeito do Senhor estão naqueles 4 evangelhos. Eu digo uma coisa, irmãos, se não tem como termos as cartas, né? Confiarmos nas cartas se não temos o relato dele. Amém. Não tem como. Toda a doutrina do Senhor estão nos 4 evangelhos. E toda a doutrina dos apóstolos corroboram com a fala de Jesus nos 4 evangelhos. Então, pode comparar que está tudo lá. Né? Inclusive o Apocalipse. O Apocalipse, digamos assim, rápido e sintóptico, está nos 4 evangelhos, né? Nos 3 evangelhos de maneira sintóptica e no último evangelho de maneira mais esporádica, mas estão ali, né, os aspectos do tempo do fim. Então, vejo também esses 4 botões em relação ao texto, né, do Novo Testamento. Agora, tem uma coisa muito interessante no caso dos 4 evangelhos. Sobre esses botões, sobre essas maçanetas, nós vamos perceber que ele dá uma quantidade de livros que é bastante interessante em relação ao Antigo Testamento, em relação ao Novo Testamento, né? Eles formam a quantidade de livros que tem na Escritura. E aí, vamos continuando aos poucos, se antes não tiver mais nada a falar, veja aí. Não, pode ler o próximo versículo. Os outros irmãos também, né? Os outros irmãos também. Pode ler o próximo versículo, irmão. Quando diz 6 hastes, então, sairão dos seus lados, né? No versículo 32, de um lado e 3 do outro.
Numa haste haverá 3 cálices no formato de amêndoas, e uma caneta, uma maçaneta e uma flor. Essa maçaneta, né, lembrando, é um botão, né, um capitel. Tá? E uma outra coisa, viu? A Escritura está falando aqui de amêndoa. Essas amêndoas, elas são diferentes das amêndoas que dão aqui na Bahia, que dão, não sei se daí no Ceará, onde os irmãos estão, mas se você for olhar essa amêndoa, a amêndoa da terra da região onde eles estavam, é uma amêndoa que tem as suas flores são brancas e rosas. Elas são sempre branquinhas, ou seja, fala também desse aspecto da santidade. É óbvio, irmãos, nós só podemos manifestar a luz do Senhor tendo santidade, né? Quando nós estamos, aí vem aquele texto que Anderson lembrou, né? A respeito das trevas, né? Que se a luz em nós, parafraseando, né? Então será grande esta luz. Mas se essa luz for em trevas, quão grande trevas serão? Então, quando estamos em pecado, de fato, a luz ela não se manifesta, e sim as trevas que estão em nós. Mas o fato desses botões, o fato dessas amêndoas, né, desses cálices em formato de amêndoas, o fato deles terem se formado, são característicos, isso é característico da região, que sejam de flores brancas. Então, isso aponta também, né, de alguém que manifesta a sua luz, mas manifesta essa luz por causa da santidade também que há nele. Uma coisa está ligada à outra. Ninguém pode manifestar a luz, irmãos, estando em pecado. Só se manifesta a luz estando em santidade. É óbvio, né? Quando estamos em pecados, estamos em trevas, e todo nosso relacionamento é uma situação de trevas. Mas quando estamos na luz, as pessoas também são iluminadas. Aquelas que estão em trevas podem até alcançar a luz. E isso é o papel de um candeeiro, né? Iluminar o ambiente que está em trevas, né? Ele é aceso justamente para que aquele lugar, aquela região seja iluminada, e para isso se enxergue tudo que está diante daquilo que se ilumina, né? Uma maçaneta e uma flor, já falamos sobre esse aspecto, né? 3 cálices com formato de amêndoas, e na outra haste uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candeeiro. Quando você faz o cálculo disso aqui, eu quero chamar a atenção novamente para o aspecto numérico. São 18 cálices no total. Aqui nós temos mais um número muito maravilhoso, né? Primeiro 8 fala de ressurreição. O número 18 é um número na Bíblia bastante maravilhoso, porque ele é a plenitude com a ressurreição, tá? 10 é número de plenitude na Escritura, certo? Enquanto que 8 é o número da ressurreição. Bom, então você tem, de fato, o número 18, ou seja, você tem 18 no total de cálices em todos esses juntos. Isso em relação ao homem, em relação à quantidade de 6, tá certo? Quando você soma a quantidade de cálices, você tem 18. Você tem um total de 6 botões, 6 capitéis, apontando para este homem renovado, 6 flores, indicando que este homem realmente, né, está renovado no Senhor. E quando você soma, irmãos, 18 mais 6 é igual a 30, é o número da maturidade. 30 é a idade com que o Senhor sai para realizar o seu ministério. Então, aí está dizendo que este homem é um homem maduro. Está dizendo que essas hastes que falam, no caso, juntas, dando o número de 6, está indicando que é um homem maduro, um homem que foi ressurreto. Ou seja, um homem em Cristo, ele é um homem ressurreto. É Romanos 5, 6, 7. É um homem que vive pela vida de Cristo, né? Onde o pecado abundou, agora superabunda a graça, né? E essa vida que vivo pela vida do Filho de Deus. Então ele vive uma vida de ressurreição. Aquela situação de Efésios 1, né? Fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos vivendo acima das coisas, acima das situações. Eu sei que a nossa vida pode não estar assim, mas é assim, na objetividade de Cristo, que ela foi colocada, quando nós fomos salvos. Mas eu sei que às vezes nós temos uma manifestação mais terrena, não acima das situações. Mas aqui, estes 18 cálices, está mostrando, e outra é a parte do cálicezinho, né? Está falando exatamente da comunhão com ele. 6 botões, 6 capitéis, né? 6 sustentações, né? E 6 flores, né? Manifestando o perfume de Cristo. Então, 18 mais 6 dá 30. Este homem maduro, ele manifesta, né, a glória de Deus, a luz de Deus. Então, maturidade, né?
ele é a luz do mundo. O Senhor começa o seu ministério em maturidade, 30 anos de idade. Esse assunto da maturidade é um assunto sério e, em muitos casos, desprezado. Então, essa quantidade aqui não pode ser jogada fora, essa numeração não pode ser jogada fora. 18 cálices, 6 botões, 6 flores, 18 mais 6 mais 6, chegamos a 30. Então, nós temos, de fato, maturidade iluminando a mesa da comunhão. Olha que coisa interessante. Não esqueçamos que o candelabro está diante da mesa. Temos maturidade iluminando a mesa, tanto da parte do Senhor, ele é o homem maduro, ele é o homem a quem nós devemos nos espelhar, mas também apontando para a maturidade que está diante da mesa. Ou seja, há ali uma manifestação de luz. Quem joga luz sobre a mesa da comunhão, em primeira instância, é o Senhor. Quem joga luz na mesa da comunhão, em segunda instância, são os irmãos maduros. Gera essa luz na mesa da comunhão. E, em última instância, não menos importante, mas é o caráter da ordem de Cristo, no que diz respeito à comunhão, toda a igreja lança luz sobre a mesa da comunhão. Alguém, Anderson? Amém. Versículo 34, né? Tu leu 33? Foi. 34. Mas no candelabro, mesmo havendo 4 copos, a modo de... É isso. Tu leu 33. Numa haste haverá 3 copos, foi. Tu leu 33, fez a soma dos 30, né? Eu tô lendo 34. Vai lá. Mas no candelabro, né, mesmo havendo 4 copos, a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Aí ele voltou a explicar o candelabro, ele voltou a explicar a peça central. Voltou a explicar aquilo que nós falamos dos 4 evangelhos. Isso, a peça central. No candelabro mesmo. Isso. Essa peça aqui, viu, irmãos? Eu estou deixando a peça aqui. Quando a gente chama peça central, é essa aqui, ó, no meio. 35. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. Aqui, ó. Uma haste, 2 hastes. Tem um botão aqui embaixo de cada uma das 2 hastes que saem. 2 hastes, um botão embaixo. 2 hastes, um botão embaixo. 2 hastes, um botão embaixo. Não sei se Ricardo vai falar do 2 mais 1, mas são 2 hastes e um botão embaixo. Isso. Não é isso? Isso. Diga, pode falar, por favor. Sim, eu ia tocar nesse ponto, sim. Observe que esse ponto, isso aí que Anderson mencionou, onde eu estava apontando ali. Aqui, 2 hastes e um botão embaixo. Isso. Você tem 4 por conta do que está também ali segurando o que vai ser o copo lá em cima, depois, que nem falamos dele ainda. Exatamente, Anderson. Então você tem 4, e esse é o nó, aquilo que eu chamei de nó para facilitar, que é quando as hastes se encontram. Né? Isso mostra justamente, novamente, a questão do testemunho. Anderson falou do 2 mais 1, o testemunho, ao mesmo tempo, a unidade. Fala na Bíblia de 2 realidades, Deus único e unidade, enquanto que 2 sempre fala de testemunho. Então, nós temos aí que, quando essas 2 hastes se encontram, está indicando o quê? Que há luz de ambos os lados. Você não pode, irmãos, jamais, a verdade, ela traz luz. Você não pode ouvir um irmão e não ouvir o outro. Isso é não julgar na luz. Para que haja luz, tem que haver testemunho. Esse aspecto está aí também. E está amarrado em Cristo. Toda a verdade sai dele. Ela está amarrada no centro. Então, as 2 hastes saem do centro, que é o Senhor, amarrado em um nó. Né? Eu estou chamando de nó para se entender, né? O que está ali. Não é uma amarração, mas no sentido de uma amarração mais desumana. No sentido de peça única saindo dali, mas um indicativo. 2 peças saem de uma só. Ou seja, e sai da centralidade do Senhor. A luz e verdade, quando se ouve ambos os fatos. Então, também na mesa da comunhão, esse candelabro ilumina o quê? A mesa da comunhão. Na mesa da comunhão, irmãos, há problemas. Já vimos isso lá quando estávamos falando da mesa. Há grandes problemas na mesa da comunhão, pequenos e enormes, entre irmãos e irmãs, entre todos. Liderança, ovelhas, todo mundo, todos os irmãos sofrem problemas. E o julgamento desses problemas, para que não haja problema grave, aquilo que Paulo falou, né? Mas será que não há nenhum sábio entre vós? E a ponto de que os irmãos fossem para o tribunal humano? Então, Paulo lança luz a este ponto. Ali está dizendo o seguinte: temos que ouvir.
A luz, a verdade precisa prevalecer. E para isso tem que ser 2 mais 1. A questão de unidade, mas ao mesmo tempo Deus no centro, e a questão testemunhal, 2. E aí, quando você une 2 mais 1, você tem 3, apontando para a Trindade, né? O Senhor está no centro, mas ao mesmo tempo há um testemunho em relação à luz que ilumina a mesa da comunhão. Amém, irmão? É muito significativo, irmãos, os irmãos que estão ouvindo. E assim, irmãos, eu sei que talvez para alguns, mas, irmão, no que isso edifica? Irmão, se você tiver anotando, pelo menos no seu coração, na sua mente, perceba aqui nessa imagem. Olha que lindo a escritura quando você lê nessa conotação. E um botão, nós já vimos que esse botão aqui aponta para Cristo, desabrochar, ressurreição, é o próprio Senhor. E aqui nós temos o que o Ricardo chamou de nó, aqui no meio, e saindo do nó as 2 hastes. Ou seja, se esse testemunho, que 2 é testemunho, ele precisa estar, como disse o próprio Ricardo, essas hastes saem dele. Olha a leitura. E um botão debaixo das 2 hastes, e ainda um botão debaixo de outras 2 hastes que saem dele. Então, esse testemunho, como nós gostamos de falar, aliás, como as escrituras dizem, sobre nenhum outro pode ser colocado fundamento a não ser sobre ele, perceba que embaixo de cada 2 hastes existe a expressão do Senhor que dá testemunho. Ao testemunho, nós estamos, né, sobre esse testemunho que é o Senhor. Então, o Senhor é aquele que nos une e o Senhor é aquele que nos sustenta. Então, nós temos que prestar atenção em cada um desse detalhe, como nosso irmão colocou. E aí ele vai repetir esse versículo 35, e ainda um botão debaixo das outras 2 hastes, vai ter outro botão, mais 2 hastes, que saem dele. A expressão saído dele é muito interessante, porque ele é aqui, irmão, a parte central. As hastes saem dele. Nós somos enxertados nele, na videira. Assim se fará com as 6 hastes. Ou seja, e aí eu queria colocar algo. Em que sentido? Irmãos, nós já falamos que as 6 hastes, ela aponta para o número do homem. Esse homem em ressurreição, porque está nele. Está nele porque a flor sustenta o seu testemunho, e está nele porque as hastes saem do botão, ou seja, floresce dele. Ele foi que deu nova vida a Israel, ele é que fez florescer Israel, ele é que fez florescer nova vida em nós, tudo isso. Mas nós temos que ter, irmãos, uma digamos assim, uma sabedoria espiritual. Qual é? Nós precisamos perceber o que é evangelho. Os irmãos precisam ser multiplicadores daquilo que estão aprendendo. Ou seja, muitas luzes, dizendo-se evangelho, estão por aí. Só que, quais são os homens que podem iluminar na luz que provém de Cristo? São aqueles que são as hastes produzidas a partir do botão e sustentadas pela flor que é o Senhor na vida de ressurreição. Ou seja, não há, nem eu nem você, nós não podemos, e nós vamos chegar, eu estou querendo que dê tempo chegar no azeite. Nessa manifestação que é diária, que é necessária, que é trabalhosa. Mas nós ainda estamos aqui, então assim, entenda, não ouça qualquer um, não leia qualquer um, não é porque tem nome de cristão, não é porque diz ter luz que tem. Amém. Não é assim, irmão. Nós temos que observar. É por isso que volta. O que é que tem na haste? Os 4 botões e as 4 rosas. As 4 botões e as 4 rosas apontam para o quê? Segundo o meu entendimento, para os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam quem? Fala dele. Então, se você não conhece ele como rei, ele como servo, ele como homem perfeito, ele como o único Filho de Deus, você não vai perceber na luz dessas pessoas essas características. Essas pessoas precisam
falar em cima desse fundamento, desses evangelhos. Se não, irmãos, se as pessoas não pudessem produzir luz a partir deles mesmos, o Senhor não diria naquele dia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então existirão algumas pessoas que delas mesmas que vão querer produzir luz pelo seu conhecimento, pela sua vaidade, com a sua placa, sei lá com o que é que eles querem, e muitos homens vão se enganar com essa luz. Mas nós estamos aprendendo hoje. É um grupo pequeno, somos 8 pessoas, mas se nós formos multiplicadores, nós estamos aprendendo hoje que essa luz ela só é real se ela estiver ligada ao botão e sustentado pela rosa. Amém. Estiver ligada à haste. Se não tiver, irmãos, não é luz, é trevas. E para fechar a minha fala, para voltar para Ricardo, um dos maiores movimentos do século XVIII é chamado de iluminismo. Não tem nada de luz, é trevas. Exato. Pode ir, Ricardo. Amém. Eu queria acrescentar um aspecto que Anderson falou em relação é como se estivesse enxertado como se fosse uma árvore. Note que o Senhor trata o candelabro também com aspectos de flores. Por que o Senhor faz isso? Porque, irmão, as flores, ou seja, por exemplo, assim como a cor verde na Bíblia vai falar de vida e vida em abundância, as flores, tudo aquilo que você encontrar na Escritura como referência em relação a isso, pode ter certeza que diz respeito à vida, ou à alimentação, ou ao aspecto do homem ter vida interior. Então, aí está apontando justamente isso. Quem tem luz é porque tem vida. E quem tem vida sempre iluminará a vida de outros. Porque é da vida das pessoas, nesse caso aqui, estou falando de vida, porque tem vida em Cristo. É desta vida em Cristo que se dá vida a outras pessoas. Irmãos, a nossa vida, ela contagia. Não há jeito. A vida, a nossa comunhão contagia. É tanto que quando nós estamos tendo relacionamento com pessoas que estão em pecado, a nossa vida também começa a entrar em uma situação complicada, porque um abismo chama o outro. Mas quando estamos em relacionamento com pessoas que estão na vida, vivendo sem pecado, então nossa vida também é influenciada por esta vida, porque também a luz expulsa as trevas. Assim como aquele que está em pecado pode arrastar uma pessoa ao poço, aquele que está na luz pode iluminar a sua vida. Então, o aspecto da luz sair, observe que ela sai, onde vai estar a luz que representa o fogo do Espírito Santo, observe que sai do último capitel, que sai do última flor, né, da última tacinha, e aí sai, né, para iluminar. É como se estivesse brotando da árvore mesmo. E Cristo é esta árvore, né? Amém. Ele é a árvore da vida. Tinha que sair dele. A verdadeira iluminação tinha que sair da árvore da vida. Então, esse candeeiro, ele representa tudo isso, né? Tem uma relação muito específica com o aspecto da vida, da videira, da natureza, né? Amém. Amém, meu irmão. Irmãos, eu queria me dar aqui só um tempinho. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Amém. Vamos continuar, irmãos. E aí nós temos versículo 36. Os seus botões... 36 ainda estamos nele, né? Não, você não leu o 35 todo, não. Porque amém. Pronto, amém. Ainda um botão debaixo da outra haste que saem dele, se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Ou seja, isso vai se repetir em todas as hastes, né? Um botão, uma rosa, uma haste. Um botão ou 2 hastes. Uma rosa, um botão, 2 hastes. Isso. Uma rosa, um botão, 2 hastes. Ou seja, base do testemunho, o nó que Ricardo tem falado, que amarra o nosso testemunho. Então, rosa, botão e haste. Diga, Ricardo. Me permita agora falar sobre o total das quantidades, porque chegamos até... Quando lemos o 35, é a finalização da totalização das quantidades de botões, flores, cálices, lâmpadas, todas essas quantidades, né? Observe que cada haste, ela tem... Cada peça que sai do centro tem uma haste, essa haste tem uma lâmpada,
que tem 3 cálices, que tem 3 botões, que são os capitéis, e tem 7, e tem uma flor. Né? Quando você calcula, então significa que cada haste tem um total de 7 pecinhas, que é a própria haste, a lâmpada, 3 cálices, um botão, uma flor. Isso dá um total de 7. Mas quando você multiplica isso por 6, porque são 6 hastes, o total dá 42. Então, quero chamar aqui agora, primeiro, ao número da individualidade. Uma haste dá um total de 7. Ô, irmão, 7 é o número da perfeição terrena, já sabemos disso. Né? É o número da perfeição. No 7º dia ele descansou. Isso mostra que a nossa obra em Cristo, né, é também uma obra no descanso. Ele é o nosso descanso e é uma obra no descanso. Isso mostra que essa iluminação é porque temos vivido uma vida em Cristo, uma vida perfeita. Isso no sentido, óbvio, de que estamos falando justamente cada haste dessa como um aspecto agora individual. Mas quando você multiplica pelas quantidades das 6 hastes, o total é 42. Ora, irmãos, 42. 40 é número de provação na Escritura. 2 é número de testemunho, como já vimos. E aí nós temos novamente mais uma questão. O candelabro, que vai chegar no 36, é de peça batida. Já foi falado no 31, mas no 36 ela repete o aspecto. Então, por ser de peça batida, está falando também, em nosso sentido, que essa luz está diante do sofrimento que nós passamos. Está diante do aperfeiçoamento e do deserto. São 40 dias no deserto, são 40 dias do Senhor no deserto, de Moisés. 40 representa, de fato, o aspecto do sofrimento. Esse sofrimento, obviamente, é o tratamento, é a provação. Pronto, é o aspecto da provação. Não tem nada a ver com tentação. Quem nos tenta é o diabo, não o Senhor. O Senhor nos prova. E essa prova, ela tem a ver com o caminho que o nosso coração, né, precisa passar para a provação. Ele precisa passar sempre por provações para poder amadurecer. Continuamente, né? Acabamos de passar uma provação aqui, o Senhor dá o refrigério. E aí, depois dessa provação, sempre há mais iluminação, sempre há mais luz, e é testemunhal. Esses sempre dois virá aí, uma pior. Oi? Sempre virá uma prova pior depois. Isso, claro, se fomos aprovados na anterior, né? Tem isso também, né? E aí, observe que é testemunhal, ou seja, há sempre testemunho dessa luz. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Está apontando para esse aspecto. A luz, ela vem diante da provação, né? Há sempre iluminação diante da provação. Só Amém. Que tem mais uma questão aí agora. Quando Anderson trouxe o aspecto dos 4 evangelhos, eu estava aqui, né, já exultante, porque eu creio mesmo neste assunto. E aí vem uma questão que agora eu preciso chamar a sua atenção e com cuidado eu vou introduzir a questão, tá certo? Com muito cuidado. Pessoal, quero que você tenha luz aqui agora. Quando você conta a quantidade de peças, você chega a um número que é impressionante e precisamos, obviamente, com cuidado, chegar a falar sobre isso. Eu vou falar, mas vocês, por favor, me suportem. Vocês podem discordar, irmãos, mas os números são muito maravilhosos. Então, vamos lá. Nós temos o total de, na haste central, um total de 8 cálices, né? 4 cálices, 4 botões e 4 flores, que dá um total de 12. Mais uma lamparina, que dá um total de 13, mais uma haste, que dá o total de 14, e um pedestal, que dá o total de 15. Ou seja, o total da peça central com a base que é o pé, que na tradução de Ana está escrito pé, outras traduções é base, o Senhor é a base, lembre disso, ele é a base. Ninguém pode lançar outro fundamento sobre a base. Então, com a base, nós temos um total de 15 peças. Né? É no Senhor que, por causa do Senhor veio a graça, 5, né? Ao mesmo tempo, esse número traz responsabilidade, mas também 10, plenitude. Então, o número 15 representa essa verdade de graça e plenitude, ou plenitude da graça, tá certo? Este é o significado do número 15 na Escritura. E aí, então, guarde esse número, ou seja, a base central, ou a haste central com a base, dá um total de 15 peças. 15 partes, desculpe, peça não partes, porque não é de uma peça única batida, não é separada. Então, 15 partes, não 15 peças, 15 partes. E o total das hastes, com todas as suas lamparinas, cálices, botões e flores, dá 42.
Então, quando você soma, irmãos, 42 mais 15, chegou a quanto? Deixa eu ver se é isso mesmo. 12, 13, 14, 15. 42 mais 15, chegamos a quanto? Irmãos, sabem aí? 42 o quê? Mais 15. Chegamos 57. a 57. Pronto, 42 mais 15 igual a 57. Preste bem atenção nisso. 42 mais 15 igual a 57. Dá isso mesmo, né? Entendeu? Não. É isso mesmo. 12, 13, 14, 15. É isso mesmo. 42 mais 15 dá esse número de 57. Preste bem atenção aqui agora. Esses 57 são muito indicativos. Quando você vai fazer a conta do número de livros na Escritura, você tem uma surpresa. Total de livros na Escritura nunca pode ser contado o Antigo Testamento pelo nosso número. Pelo nosso Antigo Testamento. Você sabe disso, né? A nossa divisão do Antigo Testamento, ela não foi corroborada nem por Cristo. Quando Cristo confirmou o Antigo Testamento, a lei, os salmos dos profetas, Cristo estava se referindo à divisão que existia no Antigo Testamento hebraico ou grego. Aquela divisão lá, mas nunca a nossa divisão. Porque a nossa divisão, ela subdivide crônicas, ela subdivide Samuel, ela subdivide reis, ou seja... Neemias, ela separa. Isso, exatamente. Ela faz essas subdivisões. E ela foi posterior aos apóstolos e a Cristo, tá certo? Ela foi posterior. A confirmação de Cristo e dos apóstolos, elas confirmam, pelo menos, aquelas duas maneiras de estar lá, já que os apóstolos utilizavam também o outro cano. Então, o que é que nós temos aqui? 57. Preste muita atenção nisso. O total de livros do Antigo Testamento lido por Cristo dá um total de 22 livros. 24 livros. 24 livros, me perdoe. 24 livros. 24 mais 27 é igual a 51 livros. 24 mais 27 é igual a 51 livros. Quanto deu? Irmãos, alô? Estou ouvindo, 51. Quanto deu? O A deu 57. Deu 57. Quando você coloca os livros deuterocanônicos, que são os livros contidos na Septuaginta, que são os livros utilizados na Bíblia Católica, dá 7 livros, que dá um total de 58. Aí você diz assim, mas aí está faltando um. Está faltando um só por causa de faltar uma coisa, que é o que vem logo depois da nossa leitura. O óleo. O óleo é uma única peça. É uma única quantidade. O óleo. Ele diz que é para fazer o óleo batido, uma única óleo. Quando você coloca o óleo, dá 58. Exatamente a mesma quantidade de livros utilizados pela Igreja Católica. Ou seja, os livros deuterocanônicos. Aí vem uma questão. Você talvez diga assim, irmão, você está afirmando, então, que o cânon católico é o cânon verdadeiro? Eu não estou afirmando isso. Eu só estou dizendo que este número é muito interessante. Vale ressaltar o seguinte: os livros que são utilizados como deuterocanônico pela Igreja Católica são os livros do Antigo Testamento, os mesmos livros que são utilizados na Septuaginta e que foram lidos pelos apóstolos, incluindo os aspectos que os apóstolos citam, que só estão presentes nesses livros deuterocanônicos presentes no texto da Septuaginta. Na verdade, é mais do que provado que os apóstolos utilizaram a Septuaginta e não o texto da Tanakh, a não ser o Senhor Jesus e provavelmente o autor de Hebreus, ainda assim fazendo menção dos livros de 1ª e de 2ª de Macabeus. Isso está comprovado pelas citações que ele faz naquele texto de Hebreu. Obviamente, sendo Paulo ou Lucas, ou sendo até quem crê em Barnabé ou outro autor. Eu digo isso pelo seguinte motivo. Toda vez que nós lemos... Tem um barulho aí, irmãos. Tem algum áudio aí? Toda vez que nós lemos, né, esse texto, né, esses livros, nós temos essa quantidade absolutamente assertiva.
você não vai poder, né, encontrar essa mesma quantidade de livros, né, com outros textos, digamos assim, com o texto somente utilizado pelos protestantes ou o texto do Antigo Testamento dividido pelos protestantes. O cálculo só daria certo se você fizer o uso daquilo que foi utilizado e confirmado por Cristo. Ou seja, foi confirmado por Cristo e pelos apóstolos os salmos, a lei e os profetas. No caso dos apóstolos, pelo uso dos textos que foram utilizados, que foram aplicados em suas escritas, em alguns evangelhos, em algumas cartas e no livro de Hebreus, nós temos a inclusão do uso deles da Septuaginta do Antigo Testamento, contendo lá os deuterocanônicos. Então, quando você faz a soma, você chega justamente a 57 livros. E quando você coloca o óleo, que é um item dentro desse texto, dentro no uso completo do candeeiro, você chega a 58, exatamente a mesma quantidade de livros. 24 Amém. da Tanakh, 27 do Novo Testamento, mais 7 dos deuterocanônicos, 58. Ou seja, 15 com o pedestal e a haste central, 42 dos itens dos 6 braços, mais o óleo que vai alimentar o castiçal, chegam a 58 itens dentro também do candelabro. Então, irmãos, essa seria, né, uma aproximada ideia do que nós temos em relação a esses livros. Essa é uma percepção, né, do que eu trago em relação a este ponto. Não estou afirmando com isso, o irmão Ricardo afirmou que o cano é o cano católico. Não estou dizendo isso. Entretanto, não há de se desprezar os 7 livros deuterocanônicos que foram utilizados pelos apóstolos ao escrever o Novo Testamento e que também, quando você lê, você percebe a manifestação do Senhor em relação ali digamos assim, a curada história que foi contada e que foi utilizada pelos apóstolos. Então, ali é uma corroboração dos apóstolos de que aquele texto é um texto fiel ao que aconteceu. Pelo menos este caráter nós devemos considerar em relação a esses livros. Esses apóstolos consideraram eles e por isso fizeram as citações desses livros no seu texto. Pelo menos os 7 livros ligados aos deuterocanônicos. Amém. Tranquilo, meu irmão. Irmãos, nós temos um tempinho aí ainda e eu queria colocar o seguinte. Ricardo colocou, os irmãos espero que tenham anotado, a impressão sobre a questão. Os irmãos acreditam e compreenderam. O Ricardo não está colocando os 7 livros católicos como inspirados, mas como históricos e asseverados por alguns dos apóstolos como fonte de pesquisa e de citação fidedigna. Isso é ponto passivo, irmão. Não há o que se discutir mesmo nisso. Eu gostei quando o Ricardo colocou na haste central a questão do 5 mais 10, da 15, a questão da plenitude. Por quê? Porque era sobre isso que eu ia colocar em uma das anotações que eu fiz. Na haste central, aponta para a plenitude de Cristo. Sim. Cristo é pleno. Cristo é pleno em tudo aquilo ali. Eu queria ler com vocês, antes da gente entrar no próximo versículo. Hoje eu vou até as 22, irmãos. Tenha um pouco de paciência, que eu queria realmente chegar até o versículo das espivitadeiras. Colossenses 2, versículo 8, diz o seguinte: tem muito a ver do que eu acabei de falar e dessa plenitude que Ricardo chamou a atenção. Colossenses 2, verso 8. Por favor, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofia diz iluminar. E filosofia não é o problema, irmãos. A Bíblia condena a vã filosofia. Ser amigo da sabedoria, eu acabei de dar aula de filosofia na educação para uma turma de teologia e eu usei lá, Ricardo, Provérbios. O Senhor é a sabedoria. Quer ser amigo da sabedoria? Seja amigo do Senhor. Filosofia não há problema. Mas essas filosofias vãs, ou filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens. O que são tradições de homens? Aquilo que o homem inventou e trouxe para o evangelho. E o que foi que o homem inventou? A pessoa se converteu hoje
ela pode ser batizada ou não. O que a Bíblia diz? Ela pode descer as águas se ela quer. Mas o que foi que o homem inventou? Aí não, ele tem que passar por 6 meses de batismo, ele tem que conversar primeiro com não sei quem, ele tem que passar pelos... Nós respeitamos tudo isso, irmãos, mas são tradições. Não é a Bíblia, é tradições. Tá certo? Quem tem acesso à mesa do Senhor? Quem nasceu de novo ou quem tem um cartão de membro? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem acesso a comer do pão e beber do cálice. Se ele nasceu de novo, a mesa é para ele. Ele não precisa ter um cartão ou ter convivido naquela... Não, isso são invenções de homens. Amém. Tradições humanas. Tradições. Ah, irmão, mas e se eu der a ceia para esse homem e ele se desviar amanhã? Isso não é problema seu. Ele nasceu de novo? Ele nasceu de novo? Nasceu. Ele viu a cruz? Viu. Ele quer partir o pão? Parta o pão. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo, coma e beba. Ah, mas eu prefiro que na minha localidade ou na minha congregação a pessoa primeiro passe os 6 meses aprendendo. Pronto, aí é uma questão pessoal. Aí eu não vou entrar em questões pessoais. Estou falando da Bíblia, da luz das Escrituras. Amém. A luz das Escrituras é muito simples. A mesa é para todos os que nasceram de novo e a Bíblia não diz quanto tempo de nascido de novo. Ela diz que é para todos que nasceram de novo. Coma do pão e beba do cálice. O Senhor é responsável pelo que ele diz. Eu lembro que tendo uma conversa dessa com um pastor em uma sala de teologia, ele disse assim, mas na tradição da minha congregação, lá só pode participar da mesa com 4 meses. Qual é o problema? Eu disse, querido pastor, com todo o respeito que eu lhe tenho, o problema é que quando você faz o que a Bíblia diz, a responsabilidade é de Deus. Quando você faz o que a tradição diz, a responsabilidade é sua. Com certeza. Não é de Deus. Amém. Então, esse é o problema. Se o senhor quer dizer que o fulano de tal só vai fazer isso quando o senhor permitir, aí é uma questão sua. Amém. Aí o senhor resolve com... Não sou eu que vou aqui legislar na sua congregação. O irmão legisla lá como o irmão quiser. Então, mas Paulo chama a atenção. Filosofias, vãs sutilezas. O que é isso, irmão? É algo que parece Cristo, parece luz. Né? Quando nós estudamos o período da história do ouro aqui no Brasil, existia um ouro chamado ouro de aluvião, que as pessoas estavam ali peneirando ouro, e aí é onde aparece aquela expressão que nem tudo que reluz é ouro. Irmão, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que brilha é Cristo. Nem toda luz é do Senhor, nem toda revelação é do Espírito. Temos que tomar cuidado e aprender a realidade do castiçal. O castiçal tem Cristo como centro, mas não somente parte dele, é ele na sua plenitude. Amém. Tem muitos irmãos aí com pedaço de Cristo. O Cristo que cura, o Cristo que sara, o Cristo que batiza, mas nós buscamos o Cristo do castiçal, o pleno. É isso que nós queremos. Aí Paulo coloca, segundo os rudimentos do mundo, congregações escuras, pisca-pisca no púlpito, e tanta coisa, irmão, que nós temos por aí, que dizem ser o Senhor, dizem melhorar, e não segundo Cristo. Ou seja, tudo isso que Paulo falou, irmãos, Paulo está falando com a igreja. Estão fazendo tudo isso não segundo Cristo. Amém. Não é segundo Cristo. Então nós temos que conhecer ele. Por quê? Aí Paulo vai ao versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Nele habita. Ou seja, vocês estão fazendo um bocado de coisa, mas nada disso é nele, é por ele e é para ele. Tem muita coisa para ler aqui, mas eu não vou ficar em Colossenses. Eu não vou terminar a ler até o final, depois os irmãos dão uma lida. Eu só queria fazer esse contraponto daquilo que os homens podem produzir, mas nós temos que procurar a plenitude dele, como o nosso irmão Ricardo colocou. Cristo é pleno, é 5 mais 10. É plenitude. E aí, irmãos, para nós continuarmos a nossa leitura
O castiçal está lá. Irmão Anderson, eu aprendi o que hoje com o Espírito Santo, com os irmãos? Que o castiçal fala dessa amendoeira, o castiçal fala da ressurreição, o castiçal fala do Cristo, o castiçal fala do ouro batido, do sofrimento, o castiçal fala da vida, o castiçal fala de fundamento, o castiçal fala de nós como luz, de Cristo como luz, de ser enxertado, mas, irmãos... Da igreja como luz. Da igreja como luz. O aspecto nós individual da igreja coletivo, né? Amém. Nós como luz individual e a igreja como luz coletiva. Mas tudo isso, irmãos, só vai ser possível se nós lermos aquilo e lembrarmos do que o Senhor disse. Eu vou, mas virá um da mesma forma, na mesma essência. Será necessário um combustível para que a igreja caminhe, para que a igreja brilhe. E esse combustível não procura brilhar ele mesmo. Não é brilho próprio que ele quer. Ele quer alimentar o castiçal. E o castiçal é Cristo e a igreja. Então nós vamos entrar agora nisso que nós não podemos. Irmãos, nós não podemos. Não é somente aqui. Eu tive essa conversa com vários irmãos. Vários irmãos de localidade, de Curitiba, irmãos mais antigos, com o próprio Ricardo. Nós que caminhamos na vida da igreja, não podemos esquecer do Espírito. Não podemos. Nós não podemos viver. Cristo é suficiente? É. A Bíblia precisa ser conhecida, sim, mas há necessidade do óleo. Há necessidade do Espírito. Nós não podemos nos afastar disso. Nós não podemos cair em algumas conversas que muitas vezes, agora eu quero falar na vida da igreja, que muitas vezes irmãos que falam na vida da igreja meio que colocam as ações do Espírito de lado. O Espírito é meio que... Não é que o Espírito queira aparecer. Nós não vamos colocar uma cadeira para o Espírito Santo, como alguns grupos pentecostais fizeram. Não, não é isso. Mas nós não podemos menosprezar o ser de cheios do Espírito. Não podemos, irmão. Não podemos menosprezar isso. Porque se nós menosprezarmos, quando Paulo diz lá, sede cheios do Espírito, nós não vamos compreender o castiçal na sua totalidade. Que o castiçal é o Senhor, mas o seu Espírito está lá. O seu Espírito que é doador de vida, que sustenta a lamparina, que faz com que o fogo permaneça. Vamos chegar lá. Versículo 37. Também lhe farás. Ou seja, está tudo pronto. Mas também, como o Ricardo bem colocou, é um objeto a mais. É uma figura a mais. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Irmãos, eu queria ler, ou eu anotei aqui para ler, deixa eu ver. Depois Ricardo vai... Eu não vou sair desse versículo até que Ricardo coloque o que ele tem para colocar também sobre isso. Sobre 7, sobre acender. Eu queria ler com os irmãos. Qual foi o versículo que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Um momentinho só. Amém. Números 8, versículo 2. Números 8, versículo 2. Eu quero falar dessa ação de acender e uma só expressão do 7 e voltar para o Ricardo. Números 8, versículo 2. Lá está explicando. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, dizendo, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. Ou seja, as lâmpadas iluminarão o quê? A mesa, o Senhor. É para isso que a lâmpada vai ser iluminada. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenou. E era esta a obra do candelabro. Ouro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrou. Ou seja, toda a obra do Senhor, do pé à cabeça, é conforme o Pai planejou.
é conforme o Pai desejou, é conforme o Pai arquitetou. Toda obra é conforme o Pai quis. Mas são 7, e claro, eu vou dar uma expressão dos 7, mas o Ricardo vai falar de outras, com certeza. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Eu acho até que Ricardo leu esse texto na última reunião. Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono, lembra lá, diante da mesa, aqui diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O castiçal está diante da vontade de Deus. Essa palavra é que une um texto ao outro, o diante e o 7. E aí vamos ler Isaías, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 2. E aí eu encerro a minha fala para passar para o Ricardo, que nesse assunto tem bem mais profundidade do que eu. Eu só estou fazendo algumas leituras do 7 e também do castiçal. 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Alguns irmãos conseguem ver aqui os 7, outros só vê 6, outros vê 1 mais 6. O Espírito do Senhor seria uma das manifestações das 7 lâmpadas. Aí depois, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. São as 7 manifestações do Espírito do Senhor. Amém. É um só Espírito. Mas são 7 manifestações. É o Espírito do Senhor, mas é também de sabedoria, é também de entendimento, é também de conselho, é também de fortaleza, é também de conhecimento e é também de temor. Ora, irmãos, se você juntar essas 7, digamos assim, facetas do mesmo Espírito, não é isso que a igreja precisa para ser iluminada? É, sim. Não é isso que a igreja precisa para caminhar? A igreja não precisa de sabedoria, entendimento, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor? Sem isso não há iluminação, irmão. Mas eu vou me calar, irmão, porque eu quero ouvir um pouco mais de Ricardo, que eu sei dos estudos dele nesse assunto. E eu quero que, se não der tempo hoje, mas pelo menos ele inicie, para nós ouvirmos com atenção. Mas guarde esses textos para nós caminharmos. Vai, Ricardo, em nome de Jesus. Amém, irmão. Eu queria muito que a gente pudesse também, se não der tempo hoje, Anderson, já deixar para a próxima reunião. Se não der tempo, nós continuamos. Né? Isso, deixar a continuidade. Então, pegando o gancho de onde Anderson parou, essas 7 manifestações, elas são exatamente aquilo que a igreja necessita. Quando nós lemos Romanos, quando fala aí de força, Romanos também, quando fala a questão de que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, ele está falando ali também que ele também nos dá força, né? O Espírito Santo tem essa característica dele ser o quê? O incentivador da igreja, né? Ele é o paracleto, e essa palavra paracleto, ela dá justamente é como se fosse aquele que se manifesta em nós com todas certas realidades para nós, ou seja, nos dá coragem, nos dá temor. É o Espírito Santo que coloca o temor dentro de nós. Porque também não adianta a igreja ser iluminada e ela não ter temor no seu agir, né? O próprio aspecto do que vem lá depois das 7 lâmpadas é algo muito sério. Porque o que vem depois, quando fala assim, vem as 7 lâmpadas, o que vem depois é a espivetadeira, né? E a tesoura. Então, tem que ter temor também quando se vai podar o irmão. Oi? Foi bom você colocar, porque assim, eu acredito que nós vamos tocar mais aprofundado nisso na próxima reunião. Mas quando alguma dessas características desse fogo, do temor, da força, elas não estão, digamos assim, animadas na igreja, o Senhor vai ter que cortar, né? Vai ter que vir a espivitadeira. Mas, meu irmão, assim, eu queria te pedir só uma coisa. Eu não queria passar das 10, que eu conversei com alguns irmãos, mas faça a sua introdução dentro desse assunto e nós, a partir da próxima semana, nós entramos só com essa questão de Apocalipse
espírito, viu? Porque nós temos que entrar ali nas cartas, né? Para verificar Isso, porque eu sei. a manifestação do Espírito em cada igreja. Porque nós vamos ver que o óleo, ele é também batido, irmãos. O candelabro é batido e o óleo é batido. Não temos como achar que a igreja, em qualquer localidade, vai ser a mesma coisa, vai se manifestar do mesmo jeito, terá as mesmas manias, os mesmos trejeitos. Não tem como achar que elas serão iguais, porque até o óleo dela, até a maneira que o Espírito Santo se manifesta é diferente. Talvez uma igreja manifeste mais até o aspecto da sabedoria, e talvez outras manifestem mais o aspecto do temor, outra manifesta mais o aspecto do conhecimento, ou outras manifestam 2 aspectos, 3 aspectos, 4 aspectos. Irmãos, isso tudo é muito maravilhoso, mas não é o assunto, né? Então, só reforçando o que eu tinha dito e colocando mais uma questão, quando nós vemos aqui ele falar que são 7 tochas, e você vai para Apocalipse 5, 6, você vê mais 2 aspectos dele, quando diz assim: então vi no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Agora já não são somente 7 tochas, mas também o Espírito Santo se apresenta como 7 chifres. Chifres na Escritura, irmão, é a autoridade. Autoridade. Onde a igreja está estabelecida, as potestades não devem ter autoridade. A igreja tem autoridade, foi dado autoridade. Efésios capítulo 1 diz que o Senhor, então, ele recebeu e deu à igreja toda a autoridade. É interessante a expressão utilizada por Paulo, porque coloca algo assim muito forte para nós, quando diz: o qual exerceu ele em Cristo o poder de ressurreição. Esse é o que ele está falando ali. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, né, nos lugares celestiais, acima de todo principado. Onde Cristo foi colocado acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés da igreja, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Essa autoridade acima das potestades, irmãos, acima daquele mundo que Paulo falou. A nossa batalha não é contra, capítulo 6, né, de Efésios, contra a carne e o sangue, mas contra o inimigo, né, contra os poderes das trevas do mundo tenebroso, nos lugares celestiais. Esses poderes aqui, esses tronos, sabedorias, glórias, né, todas essas coisas, o Senhor está acima, e ele deu esta autoridade à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude. Olha aí o aspecto da plenitude. Aquela plenitude no Filho está na igreja, irmãos. Por mais que às vezes nós não vejamos essa realidade acontecendo, ela está na igreja. Claro, nós sabemos que esse aspecto aqui, como bem fala o irmão Otmani, né, naquela obra dele, eu até tive o prazer de participar da tradução junto com o meu irmão Reinaldo, na época, o Espírito de Sabedoria e Revelação. Esta obra de Otmani é um tratado sobre Efésios, né? E você tem essa realidade muito clara dos aspectos da objetividade da obra de Cristo, que já são realidades, mas talvez nós não experimentemos. Talvez uma igreja ali não tenha percebido. Talvez a igreja, ou seja, esse é o aspecto do candeeiro batido. A igreja vai sendo batida, vai sendo moldada, ela está recebendo a forma de Cristo para iluminar cada vez mais. Então aqui também, o aspecto dos chifres, autoridade, tá? E também, bem como 7 olhos, ou seja, a visão. O aspecto da visão, irmãos, revelação. O aspecto, quando fala de olhos na Escritura, está falando de ver, está falando de ser iluminado, está falando de enxergar as coisas, ter revelação da parte do Senhor. E é por meio justamente da iluminação do Espírito. Lembra de Paulo falando, né? Iluminados os olhos do vosso coração. É aqui mesmo, quando chega no capítulo 1, verso 15, né? Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de quê? Sabedoria. Ó, o espírito lá de sabedoria que nós tinha acabado de ler. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno, novamente a palavra pleno, conhecimento dele. Olha lá, o espírito de conhecimento que vem pela revelação dele. Iluminados os olhos do vosso coração. O coração tem olhos, irmãos. O Espírito Santo precisa abrir esses olhos. E outra, quando nós não queremos fazer isso, não queremos ceder ao Senhor para que Ele nos ilumine, acontece o oposto, para encerrar. E qual é o oposto? O oposto é muito triste, irmão. O oposto é 2 Coríntios, capítulo 3, quando diz assim, capítulo 3, verso 12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Verso 14. Mas os sentidos dele se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o quê? O coração deles. Ah, irmãos, quando nós não vemos o aspecto que está ligado a esta revelação do Espírito Santo, os olhos da iluminação do coração, então nós mesmos podemos tomar o caminho de manter um véu sobre o coração, mesmo estando em Cristo. Aí é um outro aspecto que precisamos observar. Deus também traz a revelação, mas se nós não a queremos, então nós estamos colocando um véu sobre o nosso coração, sobre a revelação da nova aliança. Sobre a revelação da nova aliança. É isso que Paulo está dizendo aqui, para não sermos como os judeus, que quando leem a Torá, o véu permanece no coração. Você imagine nós que recebemos a Cristo, que é a revelação, e aí permanecemos com este véu. Bem, irmãos, aí quando você lê o Espírito de Deus, né? Tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que o Senhor nos ajude, né, a percebermos essa manifestação. E o interessante é que são de 3 maneiras, né? Ele é fogo, mas ele é chifre, mas ele é também olhos, né? Você tem aí a purificação no fogo, você tem aí a autoridade no Espírito, mas você tem também revelação. Vê, você enxerga, você é iluminado pelo Senhor. Amém. Fica para a próxima a gente continuar, né, Anderson? Entrando aí nos assuntos. Porque na próxima, irmãos, essas palavras que o Ricardo falou aí, acredito que ou uma ou 2 reuniões ainda, nós vamos falar muito de fogo, óleo, espírito, espivitadeira, pavio, fumegar, vida cristã, vida diária. Então, assim, acredito que nós temos assunto ainda, pelo menos para 2 reuniões dessa, para a gente poder, com calma, tocar nessa questão do espírito, do óleo, do fogo, né? Muito interessante. Então, que o Senhor nos ajude e a gente caminhe, né? Nós estamos aí esse tempo, eu falei ontem com o irmão, a gente reuniu domingo, a irmã disse assim, irmão, vamos terminar o Pentateuco. Eu digo, vamos terminar, irmão. Se tiver 2 ou 3 irmãos, nós vamos terminar. Não tem problema, não. Amém. Nós já estamos em Levítico na sexta-feira. Inclusive, Ricardo, no dia que você quiser entrar na sexta-feira, já faço o convite aqui aos irmãos, no dia que você quiser entrar, você entra. Irmão, estou aqui para cooperar. E aí, porque assim, como eu terminei Êxodo, mas eu sabia que você é melhor com esses detalhes de Êxodo, enriquece mais, que estudou há mais tempo. Então, eu trouxe você para esse período de Êxodo e para o final de Êxodo. Eu não entrei nada do templo. Isso tudo lá no templo, eu deixei para quando nós chegarmos lá. O final de Êxodo também está lá, para nós, quando sairmos daqui, ir para lá. Quer dizer, os últimos capítulos de Êxodo continuam lá, que é essa expressão lá no templo. Amém, meu irmão. Na sexta que eu estiver livre, estarei com os irmãos. Amém. Então, na sexta que o irmão quiser entrar em Levítico, entra que nós vamos. Porque, assim, a minha questão com eles é na terça, nós vamos devagar terminando o Êxodo, e na sexta nós vamos lendo o Levítico e fazendo uma leitura mais apurada, não tão parada, mas
para nós terminarmos Deuteronômio pelo menos até o ano que vem. Terminar pelo menos até o ano que vem. O irmão perguntou ontem, e aí vamos terminar, eu digo, até meio do ano que vem, o final. Quer dizer que nós vamos ficar pelo menos 3 anos no Pentateuco. Vai dar certo. Vai dar certo. Irmão, Oi, meu irmão. oi, irmão. Eu estava aqui assistindo, mas no mesmo tempo trabalhando. Amém, amém. Para amém. mim é muito complicado, que nem você sabe. Dia de hoje, dia de sexta, é o dia pior que tem, assim, que o nosso trabalho é diferente dos outros, né? Sim, sim, sim. Mas, de qualquer maneira, a gente vê a palavra, tudo ensina, isso é um crescimento para a gente, tá entendendo? E amanhã, hoje mesmo, nós vamos até às 12 horas, às 12 da noite, e amanhã, 3 horas da manhã, nós temos que estar de pé para ir para a feira. Eita, Jesus. Mas eu não queria perder, não, como é grandioso, né? Amém. Amém, amém. Deus é recompensador, meu irmão. Para nós estar juntos, viu? Que é muito bom esse tempo. Deus abençoe, Amém. Cícero, pelo esforço de vocês, seu, do Cirleudo. E o irmão Ricardo também, né? Que é um irmão muito precioso, tem trazido grande ensino para a gente. Isso aí, e você também, isso aí fortalece a gente. Amém. Glória a Deus, meu irmão. E vamos terminar, se Deus quiser. Vamos terminar. Mas E Cícero, independente, meu irmão, que você deixe ligado aí e fique só ouvindo, você nos ajuda a continuar. Pode deixar ligado. Ó, irmão, eu vou trabalhar aqui, vai ficar ligado aí. Porque vendo vocês aqui, mesmo que ouvindo, isso fortalece também a gente para continuar. Depois vai ficar gravado, aí você pode ver com calma, outro momento. Não, mas eu tô vendo aqui que, de qualquer maneira, está sendo um ganho. Mesmo sabendo que eu estou no Egito, lá, infelizmente, eu tenho que dar de comer a minha família. Mas, meu irmão, não tem outra maneira. Esse trabalho e essa capacidade, quem deu foi o Senhor a vocês. O Senhor que ensinou vocês a costurar, fazer roupa, e isso aí, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que uma pessoa... Pode dizer. Mas mesmo assim não justifica não assistir. Amém. Dá para assistir de qualquer maneira, dá.